Telespectador da TV Vitoriosa, começa mais uma edição do Debate e desta vez sobre as eleições. Sejam todos bem-vindos a mais um debate da TV Vitoriosa. Meio-dia, pontualmente, um ano marcado pelas eleições 2012. O que nos reserva este ano? 3 de outubro, data marcada para as municipais, enfim, onde vereadores e os maiorais, né? Os principais prefeitos serão eleitos aí, primeiro ou segundo turno. Então, este ano, para muita discussão. Quais são as suas dúvidas, direitos, deveres dos eleitores, mas principalmente de você que pleiteia uma vaga em vários pontos, no legislativo e também aqui no processo da sua prefeitura, aonde nós teremos aqui dos prefeitos e dos vereadores quantos eleitos para Uberlândia, para a região e para a sua cidade. A partir de agora, os nossos convidados serão apresentados devidamente e é claro que você vai ter informações a cada passo. Quero apresentar neste momento aqui o cientista político, experiente, enfim, absolutamente capacitado e que coloca toda a sua experiência a esse assunto tão importante como aqui você. Vou apresentar aqui o João Batista, como eu disse, cientista político, ele que estará aqui filtrando todas as informações políticas nesse sentido na tarde de hoje. Boa tarde, João. Muito obrigado por ter vindo aqui ao debate da TV Vitoriosa, tá? Prazer é meu. Daqui a pouco, então, o João estará falando com você sobre os assuntos, a visão da ciência política neste assunto aqui, que é tão pertinente no momento, as eleições. Eu quero apresentar neste momento aqui o doutor Genei Randro, promotor de justiça, representante do Ministério Público, ele que combativo, né, de uma maneira austera, ele que dentre os 5, que são 5 juízes e 5 promotores, ele representa a parte eleitoral. Muito obrigado, senhor, por ter vindo aqui no debate da TV Vitoriosa. Eu que agradeço o convite. Estamos à ordem. Tá certo, apresentado então devidamente. Quero convidar uma pessoa também para falar sobre o marketing político. Como é que é feito um trabalho para você que é candidato, para você que é prefeito, para você que é vereador. Tem todo um trabalho de marketing. Nós não temos aqui a ciência política e o marketing político. Como é que fica esse trabalho? O Elvico Queiroz Júnior também apresentado na tarde de hoje. Muito obrigado, viu, Elvico, por ter vindo aqui. E como fica esse trabalho? Daqui a pouco você fala. Boa tarde, tá? Obrigado, uma honra estar com vocês, prazer. Tá certo, então. Apresentado e absolutamente, como eu disse, dentro do trabalho da Justiça Eleitoral, nós teremos 5 promotores aqui na cidade de Uberlândia, mais os 5 juízes eleitorais. E um dos 5, o doutor José Luiz de Moura Faleiros, renomado representante da magistratura, aqui com a gente na tarde de hoje. Muito obrigado por senhor ter vindo, viu? Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores. Mais uma vez, os nossos parabéns à Rede Vitoriosa por esse debate esclarecedor, com um cunho pedagógico fantástico. Tenho certeza que os telespectadores aproveitarão bastante. Muito bem. Apresentados os nossos convidados, é claro que teremos também as presenças do José Horácio, que é do Grupo de Fé e Política Transparência, aqui da cidade de Uberlândia, além do Homero de Freitas Guimarães, do Cartório Eleitoral. Publicamente, aqui através do Dr. José Luiz de Moura Faleiros, também do Dr. Genei Randro, eu quero agradecer ao Cartório Eleitoral por ter disponibilizado aqui na cidade de Uberlândia, neste debate, a presença, inclusive, de uma urna. Daqui a pouquinho você vai conhecer também todos os detalhes. Mas a história do voto. Você sabe quando começou aí? A TV Vitoriosa, através do Jornal da Vitoriosa, ao longo de toda a semana, trouxe passo a passo do que é o voto. E o Frederico Silva conta lá desde o início. Em 1800 e quanto? Como que foi aí o início da liberdade do voto no Brasil? Frederico Silva. O grito da independência em 1822, dado pelo imperador Dom Pedro I, marcou o início da nação. Mas isso não mudou nada na relação do povo com o comando do país. Somente em 1889, 67 anos depois, é que esse cenário começou a mudar. A proclamação da República, liderada pelo então Marechal Deodoro da Fonseca, criou a República dos Estados Unidos do Brasil. Mas o primeiro presidente eleito pelo voto do povo foi Prudente de Moraes. Só que até 1930, o processo eleitoral foi marcado pela participação exclusiva de homens e gente de influência, da elite brasileira.
As mulheres só entraram no processo eleitoral em 1932. Mesmo assim, no Brasil, o direito de votar foi retirado da população outras vezes, a exemplo da era Vargas e com o golpe militar em 1964. Mais atual, a campanha das diretas já em 1985 marcou o fim da ditadura militar e foi um dos movimentos mais marcantes na luta pela democracia no Brasil. Mas será que a população se lembra de toda esta luta pelo voto? Para mim vale muito, porque ali eu estou dando a minha opinião e estou colaborando para os homens que vão ocupar aí o poder. O voto é uma arma poderosíssima que nós temos, só que nós temos uns políticos que não valem nada, viu? O voto é importante para a gente escolher os melhores candidatos, né, que vão representar a gente. A participação popular em torno das eleições, ela sempre se dá por força das lutas sociais, mas nem sempre ela, digamos, se realiza plenamente. A questão é que está nas mãos destes eleitores o futuro do país. Através do voto que conquistamos, né? As nossas dignidades, aquilo que a gente quer para a cidade, para o nosso bairro também, né? Para as benfeitorias da cidade, né? Na minha rua, lá no meu bairro. Para o cientista político, somente o próprio eleitor pode promover qualquer mudança e, principalmente, despertar a consciência para o verdadeiro sentido do voto. A participação política tem que ir além do voto. O mero ato de votar apenas reafirma, por vezes, o que prevalece nas instituições políticas. Olha só, um conselho balizador aí de um cientista político. Só lembrando que este ano houve uma mudança no processo eleitoral. De 3, nós teremos o processo eleitoral no dia 7 de outubro. Caso haja um segundo turno, 20 dias depois, ou seja, no dia 27 de outubro. Então, o primeiro turno não é 3 de outubro, viu? No dia 7 de outubro. E se tivermos um segundo turno, né, para prefeito aqui na cidade de Uberlândia, será no dia 27. Pergunto para o João Batista, também cientista político. Nós tivemos aqui a matéria completíssima do Frederico Silva. E do tempo lá, do início do voto até hoje, avançamos? A construção da democracia é sempre a longo prazo. Então, nós estamos num processo, a partir de 88, com a nova Constituição, no final da ditadura, num processo de construção das instituições democráticas. Então, é um desafio para as instituições se realmente garante a soberania do cidadão. Votar é esse momento no plano político que essa soberania é exercida. E daí tirar a representação política, se ela é legítima enquanto representação dos interesses da sociedade. Então, o grande desafio é se o voto realmente constrói a representatividade ou a legitimidade do candidato eleito. Então, nós estamos no processo, a democracia é o mecanismo, né, o sistema mais desejado, né? Nós temos, ao longo da história, várias outras formas e a democracia é a maneira mais desenvolvida e mais de produzir a igualdade, a liberdade na sociedade. Ok. Dentro desta legitimidade, nós tivemos um avanço, segundo o próprio cientista político, e nesse avanço, doutor Genei Randro, pergunto para os senhores, algumas irregularidades permanecem, algumas pessoas insistem, pontos que nós destacamos aqui, aquele chamado voto de cabresto, compra de votos, os problemas pertinentes e que o Ministério Público, com veemência, tem acompanhado isso. Dentro de um avanço político, democrático, mas nós temos também essas irregularidades, né? A irregularidade ela é inerente a esse tipo de processo democrático, em que se envolve aí sentimentos, questões de todas as ordens políticas, financeiras, enfim. E os problemas eles são naturais e é para isso mesmo que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral existe para tentar balizar isso aí e fazer aplicar a lei. E com todos esses problemas e a cada eleição nós temos aí a tecnologia avançando, os problemas avançando e a legislação eleitoral hoje é uma legislação bastante completa que cerca todas essas situações de maneira a possibilitar que nós possamos fazer um trabalho de combater as ilegalidades, as irregularidades, tentando manter uma igualdade entre todos aqueles que pleiteiam uma oportunidade de dirigir aí os caminhos políticos do país. Ok. Não obstante ao assunto, quando se fala de obrigação, quando se fala de legitimidade, fala-se também da competência e a ficha limpa.
Como é que o doutor José Luiz de Moura Faleiros vê isso como juiz eleitoral? Nesse processo democrático que nós estamos trabalhando. Nós vivemos num país democrático de direito, onde coloca as eleições públicas, onde a pessoa vai lá e vota. Como é que o senhor vê essa questão da ficha limpa? Tanto de gente que tem pendência ainda com a justiça. É um momento muito importante este, André, porque na eleição passada houve aquela polêmica toda, né, em razão da aplicabilidade ou não daquela ordem jurídica vigente, mas que ainda não havia respeitado o calendário. Quer dizer, a lei não pode ser aplicada no ano em que é editada na eleição existente naquele ano. Então, não foi possível, né, permanecer a aplicabilidade da lei. Muitos considerados, entre aspas, fichas sujas, acabaram conseguindo assumir. Recentemente tivemos um senador de um estado norte do país que assumiu por determinação do Supremo Tribunal. E não é que o Supremo Tribunal seja protecionista, né, doutor Genei? Ele é o guardião, o professor João também, cientista político, sabe disso. O Supremo é o guardião da Constituição Federal. Então, se a lei fere a Constituição, o Supremo tem que decidir, preservando os ditames da Constituição Federal. Mas nesta eleição, nós teremos a observância deste aspecto, André. E é importante que a lei ficha limpa seja aplicada, porque se o indivíduo está querendo exercer a cidadania passiva, que é o direito de ser votado, porque a cidadania ativa, o indivíduo, ao qualificar-se eleitor, ele pode realizá-la. Mas para ser votado, ele tem que atender os requisitos previstos em lei, não é? Dentre eles, não possuir antecedentes criminais, condenações trânsitas, seja criminal, seja por improbidade administrativa, que geralmente gera suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Então, se o indivíduo que quer ser candidato a vereador, candidato a prefeito, ele tem que apresentar-se perante o eleitorado que vai exercer a cidadania ativa, isto é, sufragando o nome dele lá na urna, de uma maneira compatível, coerente com os parâmetros da democracia. Dentre eles, a ficha limpa, né, André? Não a ficha suja. Então tem que ter princípio moral, princípio ético e princípio também de limpeza no nome da pessoa que quer reivindicar o voto para representar no Poder Legislativo ou no Poder Executivo os munícipes, né, daquele município que estarão elegendo no dia 7 de outubro os seus representantes na Câmara e na Prefeitura. Só lembrando que nós teremos no dia 7 de outubro a oportunidade. Você pode votar para o seu representante no Legislativo e também no Executivo, no caso das prefeituras. Mas há todo um trabalho de marketing político nisso aqui. Como é que a pessoa se prepara legalmente? Porque, infelizmente, tem muita gente praticando aí a propaganda extemporânea, etc, etc. Mas um marketing legal para o Executivo e Legislativo. Vico, como é que é esse trabalho? Como é que o marketing político vê aí uma forma de um ficha limpa, no caso que o doutor José Luiz Moura falou aqui, para que a pessoa coloque a sua propaganda, o seu comercial, o seu marketing em funcionamento? Como é que é isso? Olha só, primeiramente vamos fazer uma divisão em 2 períodos. Um período de pré-campanha, vamos dizer assim, com suas devidas restrições. Que depende das prévias, né? Logicamente. E o período eleitoral, que é o período da campanha eleitoral, que começa a partir do mês de julho. As convenções, se não me falha a memória, 6 de julho. Acontecem legalmente no mês de junho. A partir de julho está autorizada a propaganda eleitoral, com as devidas restrições, em função da mídia eletrônica, etc, etc. Então, no período de pré-campanha, vamos dizer que nós temos um trabalho mais de bastidor, e, evidentemente, que respeitando a legislação. É feito que o marketing é uma ferramenta, é uma ciência também, e a gente utiliza dessas ferramentas para quê? Para fazer avaliação das intenções, para fazer leitura da viabilidade eleitoral, e, a partir disso, já começa a projeção da imagem que acontecerá respeitando, logicamente, a legislação. Evidentemente que não é recomendado por nenhum profissional de marketing, e todas as campanhas devem ter um profissional na área de direito para que possa filtrar... Trabalhando junto, né? O jurídico e o marketing. Isso, para que possa filtrar todas as nossas recomendações, para que a gente possa fazer uma boa divulgação, uma democratização, vamos dizer assim, das propostas de cada candidato, em conformidade com a regra, para não ferir a legislação vigente. Claro, até porque a própria justiça, e em estudos, a própria justiça viabiliza aí ferramentas, como, por exemplo, a internet. O candidato tem, na própria internet, autorizada pela justiça, um canal de informação. Mas daqui a pouco nós estaremos discutindo aí ao longo do Vitoriosa Debate, e agradeço a sua participação no telefone, aqui no nosso e-mail. Muito obrigado por sua audiência. Mas no dia 7 nós teremos aí todo o processo eleitoral, onde de 21 para 27 estarão ocupando o Poder Legislativo, e nós teremos aí, né, então, a mudança, até porque o prefeito atual, ele já está no 2º mandato, então ele não pode candidatar à reeleição. Então nós teremos uma nova pessoa assumindo o Executivo. E de lá, quem fala ao vivo é o Carlos Vileva. Carlinhos,
Como é que está aí, neste momento, a expectativa? Você que está no meio dos dois poderes, é isso? Boa tarde. Boa tarde, André Silva. Boa tarde aos nossos convidados, debatedores no estúdio. Boa tarde a todos. Falamos aqui da Praça Cívica, no Complexo Político-Administrativo de Uberlândia. Aqui acontecem, André, as decisões políticas da cidade de Uberlândia. Você vê na imagem aí o gabinete do prefeito. Na sequência do conjunto arquitetônico tem as secretarias de governo do prefeito. Aí as bandeiras de Minas, Uberlândia e também a bandeira brasileira. E do lado de cada praça cívica, a Câmara Municipal de Uberlândia, com o plenário e as decisões administrativas, políticas do município de Uberlândia. Daqui a pouquinho, André Silva, nós vamos receber aqui um entrevistado, professor de filosofia, para falar das ações com relação à participação popular, não só no pleito deste ano, mas também na sequência de todo o próximo mandato, assim como já acontece a participação do povo através das organizações não governamentais e outras organizações comunitárias. Tá certo, André Silva? Daqui a pouquinho voltamos aqui da Praça Cívica, no Centro Administrativo Vigílio Galassi de Uberlândia. Ok, as imagens aí do local onde os dois poderes constituídos, o legislativo e o executivo. Mudanças que vão acontecer, a expectativa para o próximo dia 7 ou quem sabe ainda no dia 27 com a execução de fato do segundo turno. Nós vamos fazer uma pausa. Nós estamos aqui ao vivo, são 12 horas mais 18 minutos ao vivo na TV Vitoriosa, com Vitoriosa Debate. Você é convidado a participar. E daqui a pouquinho as autoridades filtrando, inclusive falando aí de irregularidades, do aspecto, quero saber qual hoje é o aspecto, o perfil do nosso eleitor. Já vou fazer essa pergunta aqui para o João daqui a pouquinho. Enfim, você é o nosso convidado. Não se esqueça, o seu direito com o voto vale muito. Daqui a pouquinho eu volto.